Você ainda se sente assim? Como se estivesse correndo, sempre correndo, mas nunca chegando a lugar nenhum que realmente importe. Aquela sensação de que falta algo, um pedaço invisível, não importa o que você conquiste. Aquela dúvida que te paralisa, que te impede de tomar uma decisão simples, porque lá no fundo, você tem medo de errar, de ser julgado, de não ser o suficiente. Você já parou para pensar de onde vem essa pressão silenciosa? Eu sou o William, tenho 77 anos. E, se você me permite, quero te contar algo que demorei uma vida inteira para entender, algo que eu jamais disse em voz alta para ninguém até agora. Passei minhas décadas perseguindo o que achava que era sucesso: o cargo, o dinheiro, o reconhecimento, a casa grande. Conquistei tudo isso, e mais. Mas cheguei ao fim da linha com um vazio no peito que nada preenchia. Não sou guru, não sou coach. Sou apenas um homem que sobreviveu à própria corrida, e que, finalmente, depois de muito tempo, começou a entender o que realmente aconteceu comigo. E, talvez, o que está acontecendo com você. Porque, veja bem, nós todos fazemos isso. Nós aprendemos a correr, aprendemos a buscar lá fora o que achamos que vai nos completar por dentro. E quando a gente não encontra, a gente corre mais rápido, busca mais alto. Essa sensação de estar sempre no limite, de ter que provar seu valor a cada novo dia, mesmo que ninguém esteja pedindo. Esse é o despertar tardio. É o corpo e a alma dizendo: chega! Tem algo errado aqui. Você sente uma culpa silenciosa por não ser feliz com tudo que conquistou? Uma vergonha por não conseguir nomear essa dor que aperta o peito? Eu conheço essa sensação. Eu vivi com ela por décadas. Para mim, tudo começou lá atrás, quando eu era um menino de uns 9 anos. Meu pai era um homem de poucas palavras, mas de muitas expectativas. Ele não elogiava, ele corrigia. Não abraçava, ele apontava o que faltava. Lembro dele sentado à mesa, a pasta de couro preta sempre ao lado, mesmo no jantar. O silêncio era a regra. Minha mãe tentava puxar conversa, mas ele estava sempre com a cabeça em outro lugar, distante. Eu queria desesperadamente a atenção dele. Queria que ele olhasse para mim com orgulho, não com aquela expressão de "poderia ser melhor". Eu sentia uma invisibilidade dolorosa. Como se eu não existisse de verdade, a menos que eu fosse excepcional. Aquele troféu de golfe que ele tinha na estante, brilhando mais do que qualquer sorriso dele. Aquilo me ensinou uma lição cruel: amor é condicional, e a única moeda de troca para ser visto era a conquista. Então, eu decidi que seria o melhor. Que eu teria todos os troféus, todos os diplomas, todos os aplausos. E aí, finalmente, ele me veria. Aí, finalmente, eu me sentiria completo. E eu consegui. Cheguei ao topo da minha carreira aos 50 anos. CEO de uma empresa multinacional. A casa que eu sempre sonhei, com a piscina, o carro importado. Tudo o que o mundo dizia ser o auge. Lembro-me daquele dia. Estava no meu escritório novo, no último andar, olhando para a cidade lá embaixo. Um silêncio ensurdecedor. Tinha tudo, mas sentia um vazio tão grande que parecia sugar o ar dos meus pulmões. A dor sem nome, aquela que você não pode explicar, que você tenta abafar com mais trabalho, mais bens, mais distrações. Mas ela estava lá, persistente, como um eco daquele menino invisível. Esse padrão se repetiu em outras áreas da minha vida. No meu casamento, eu era presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Minha esposa, Maria, que Deus a tenha, tentava se conectar, mas eu não sabia como. Meus filhos, eu os amava, é claro. Mas eu não sabia ser o pai que eles precisavam. Repeti o ciclo. Fui um provedor, mas não um porto seguro. A culpa por isso me perseguiu por anos. Eu via nos olhos deles a mesma busca por validação que eu tinha. A vergonha de não conseguir demonstrar afeto, de não saber conversar sobre sentimentos, era esmagadora. Eu tinha amigos que viverão vidas parecidas. O João, por exemplo. Ele ainda corre, aos 65 anos. Trabalha 16 horas por dia, sempre com o celular na mão, o rosto tenso, preocupado com o próximo negócio. Ele tem mais dinheiro do que pode gastar, mas não tem um minuto de paz. O olhar dele é o de quem ainda está tentando provar algo, para alguém que talvez nem esteja mais aqui. Por outro lado, o Mário, meu vizinho. Ele se aposentou cedo, abriu uma pequena oficina de restauração de móveis antigos. Passa as tardes no jardim, brinca com os netos. O sorriso dele é leve, genuíno. Ele não tem a fortuna do João, mas tem uma riqueza que o dinheiro não compra: a presença. A capacidade de estar ali, de verdade, nos pequenos momentos. No olhar do Mário, eu vejo a paz. E foi observando o Mário, e me olhando no espelho, que eu comecei a redefinir o que é suficiência interna.
Não é ter tudo. É estar completo com o que se é e com o que se tem, agora. É encontrar a liberdade não em fugir do vazio, mas em encará-lo, reconhecê-lo como uma parte da sua história, e então, decidir o que você vai fazer com ele. Suficiência é o sabor do café da manhã, a luz do sol entrando pela janela, a conversa genuína com um amigo. É a quietude de saber que você não precisa mais provar nada para ninguém. O mecanismo do medo é simples. Aquele vazio que sentimos quando crianças, a invisibilidade, nos ensinou que só seríamos amados se fôssemos mais. E essa crença se tornou um motor que nos faz buscar sem parar, porque a gente acredita que, se parar, aquele vazio original vai nos engolir. Que o silêncio trará de volta a dor da não aceitação, mas é uma armadilha, uma ilusão. O mais nunca vai preencher o que só pode ser preenchido por dentro. Ele só adia o encontro com a sua verdade, com a sua essência. A sua dor é real. A sua culpa é compreensível. O seu despertar tardio, embora doloroso, é um presente. É a chance de finalmente parar de correr, de olhar para dentro, de se permitir ser o suficiente. Não espere ter 77 anos para entender isso. Você não precisa de mais conquistas. Você precisa de mais presença, de mais verdade com você mesmo. Se você conhece alguém que precisa ouvir isso, alguém que você vê correndo sem parar, que parece ter tudo mas carrega um vazio nos olhos, talvez esse vídeo possa ser um começo para ele também.